Olá, gente, boa tarde, vamos chegando. Bom ver cada um de vocês. Só avisando que a gente vai começar daqui uns 2 minutinhos. Então vamos, cada um de vocês que vai chegando, vai se conectando, né, online. Aproveitem também para já ir se acalmando, né? Acalmando a casa de vocês, os familiares, pedindo aí pelo menos uns 20, 25 minutos, né? Que a gente possa estar mais tranquilo, né? Mais calmo. E trazendo aí para vocês um pouquinho também aí dessa vibe de Natal, né? Com essas musiquinhas enquanto a gente não começa. Mesmo porque é época de Natal, né? Essa época maravilhosa que todo mundo gosta tanto, né? Então vamos nos concentrando também, né? Bem-vindo àqueles que vão se conectando agora. Tô vendo que mais e mais pessoas aí vão se conectando, que bom. Bem-vindo a todos vocês. Quem não gosta dessas musiquinhas, né? Enfim. Então vamos lá, gente. A gente vai então fazendo o início agora. Cada um de vocês então vai se aconchegando aí na sua poltrona, na sua cadeira, no seu sofá, seja lá onde você estiver. Para que a gente possa então começar essa última palestra, né, de português e inglês que nós teremos hoje, né, sábado. Então que realmente nós possamos elevar os nossos pensamentos, que nós possamos nesse momento nos conectar à espiritualidade divina, que com certeza está conosco em todos os momentos, esteve conosco durante todos os momentos desse ano de 2020. Vamos pedindo a todos os nossos mentores que possam nos iluminar as nossas mentes, os nossos corações, iluminar nossas amarguras, as nossas felicidades, iluminar as nossas dificuldades, as nossas conquistas, para que nós possamos então, nesta palestra do dia de hoje, nesta reflexão, nesta conversa, que nós possamos ganhar esperança, ganhar otimismo, renovar e reforçar a nossa fé mais do que qualquer coisa. Falaremos muito sobre a fé, sobre o otimismo, sobre a esperança na palestra do dia de hoje. E então, tranquilizados, harmonizados, que nós então, juntamente, de forma mental, ou se você quiser fazer em voz alta também com a sua família, com seus amigos, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, mais do que qualquer coisa, gente, bem-vindos mais uma vez a todos vocês aí que já estão online. É um prazer tremendo, né, poder fazer para vocês, né, essa última palestra de 2020, esse ano tão, vamos colocar aí, especial que nós estamos tendo, né, que está agora no seu fim. E mais do que qualquer coisa, eu já peço e inclusive convido a cada um de vocês a se encher, na verdade, de uma energia de esperança, de otimismo, de tranquilidade, de perseverança e de fé, porque eu tenho o objetivo hoje, na verdade, não de uma forma forçada, não de uma forma artificial, mas sim, possivelmente, de uma forma, inclusive, natural, lógica e baseada em, inclusive, fatos que eu vou trazer para vocês,
para que a gente consiga realmente encontrar aí motivos, né, para a gente se sentir otimista, né, mais do que qualquer coisa. E antes que eu me prolongue aqui nessa introdução, eu vou obviamente mencionar que o tema da palestra do dia de hoje realmente é dias melhores para sempre, né? A palestra do dia de hoje foi baseada como ponto principal no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, itens 10 e 11. Item 10 é o homem no mundo e o item 11 é cuidar do corpo e cuidar do espírito. E durante essa palestra vocês vão ver como que o conteúdo desses dois itens, na verdade, vão estar permeados aí nessa discussão que a gente está tendo aqui hoje, né? Então, o capítulo Sede Perfeitos, e principalmente aí quando a gente começa a falar do item 10, né? O homem no mundo, Jesus realmente nos traz a sabedoria, né? De que para que a gente realmente viva o propósito da nossa vida encarnada, para que a gente realmente consiga completar o objetivo dessa nossa encarnação, que só para a gente relembrar com certeza, a gente experienciar na carne, né, os verdadeiros testes, as verdadeiras situações aí com a nossa alma, com o nosso espírito permeado por todas as necessidades e tentações físicas, para que a gente então, através das realidades, né, da vida cotidiana, das verdades e das circunstâncias aí práticas da vida cotidiana, né, a gente consiga então desenvolver ou provar, na verdade, que essas virtudes, né, que nós talvez já adquirimos quando nós estávamos lá na erraticidade, na nossa vida espiritual, nós realmente temos isso solidificado, né, na nossa alma, no nosso espírito. Então, só para colocar em contexto a função da nossa encarnação. E se a gente então reflete sobre o que eu acabei de falar, né, que essa é a função principal, né, da gente viver na carne realmente os testes, né, os desafios, de forma muito tranquila e básica, né, o Jesus nos relembra que não fomos trazidos aqui na Terra, nesta encarnação, para vivermos de forma isolada, né? Que é o nossa real evolução, né? O nosso real teste está em não não evitar, né, a convivência com os problemas sociais, a convivência com as dificuldades das relações, né? De forma que aí realmente está a nossa verdadeira escola, né? A nossa verdadeira pool de oportunidades que a gente então possa, através delas, ter condições para ir se melhorando, né? Caindo, levantando, como esse ciclo que a gente tão bem conhece, né? Eu e você. E olha só que coisa fantástica, a gente vai estar falando, obviamente, não tem como a gente evitar, estaremos falando durante essa palestra, obviamente, desse ano tão interessante, tão diferente, tão especial, tão desafiador que nós tivemos e estamos tendo ainda, de 2020. Não tem como a gente fazer uma palestra de fim de ano falando aí do nosso propósito da reencarnação, né? Como eu coloquei aqui, o homem no mundo, estando aqui vivenciando suas dificuldades, as suas vicissitudes, sem falar das particularidades desse ano, que todos nós sabemos muito bem, que foram aí o Covid, ou que estão sendo, na verdade, o Covid-19, ou a pandemia mundial, aí como muitos se referem, né? E é interessante porque nós estamos tendo, ou estamos ainda tendo com certeza, a oportunidade durante este ano de viver uma coisa que já aconteceu em muitas outras épocas da humanidade, mas que na verdade a gente tem nós temos muito poucos dados e fatos que nos fazem relembrar com tanta clareza o que já aconteceu em outras épocas, né? Já sabemos aí, esse é um dos exemplos mais mencionados da gripe espanhola, né? Que aconteceu há muito tempo atrás, eu não vou me lembrar aqui se é no começo desse século ou no fim do século passado, o que eu quero dizer século é 1900, né? Mas enfim, como escala, foi uma grande pandemia, né? Que com certeza, infelizmente, fez muito mais vítimas, muito mais vítimas, e o mundo também se encontrava numa situação completamente diferente, né? Mas acho que o fato que eu quero refletir hoje, trazer para a nossa reflexão e para a nossa conscientização,
E é isso aí, a gente vai entender como é que isso trabalha, como é que isso alimenta a nossa esperança, a nossa confiança em dias melhores, é de entender que isso faz parte do ciclo de desenvolvimento da humanidade, né? Tanto é que faz parte do ciclo de desenvolvimento da humanidade, é que eu vou trazer alguns outros exemplos aqui de fatos históricos da humanidade que não tem tanto a ver com pandemia em si, né? Mas tem a ver com fatos históricos muito difíceis e negativos que todos nós aqui talvez não vivenciamos, mas a gente estudou muito, né? Que ainda é do nosso passado, entre aspas, recente. Eu vou falar um pouco da Primeira Guerra Mundial, eu vou falar um pouco da Segunda Guerra Mundial, né? Não foram eventos pandêmicos, mas foram eventos de larga escala, de um peso energético, de um peso de genocídio, né, ou de realmente fatalidades muito grande para a nossa sociedade, para a humanidade. Agora, todos esses fatos que aconteceram dentro da humanidade, da evolução de nós, né, seres humanos, eles sempre eles têm dois lados. Eles sempre têm o lado muito triste, muito desafiador, muito pesado, né, muitas vezes, quando a gente olha, na verdade, no lado moral e também no efeito físico, no humano, que todos esses eventos tiveram, né? A gente pensar, obviamente, na tristeza que é uma guerra, a gente pensar nos sentimentos, na verdade, que estão circundando, né, os países envolvidos nessa guerra e nos governantes, né, que são, com certeza, sentimentos e vícios morais que são de extremo peso, né? A intolerância, a impaciência, né, a superioridade e etc e tal, né? Então, não estamos aqui para colocar um lado romântico, né, nesses eventos que inquestionavelmente foram muito tristes e um ponto muito baixo para a moral, né, humana, a moral do nosso espírito humano neste mundo encarnado, de maneira alguma. Mas o que eu gostaria de fazer talvez hoje é propor que a gente olhe, como eu falei, né, sempre tem os dois lados da coisa. Vamos talvez deixar um pouquinho de lado esse aspecto pesado e negativo que todo mundo já sabe, e vamos talvez refletir numa coisa que a gente não reflete muitas vezes. E a gente nem olha, na verdade, por quê? Porque o peso e a negatividade desses eventos, eles tendem a ser a primeira coisa que a gente tem como lembrança desses eventos históricos, como eu disse, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porém, eu vou trazer hoje para vocês uma pesquisa que eu fiz que traz, na verdade, quais foram os principais benefícios para a humanidade vindos da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, né? O que foi que aconteceu durante esses períodos de crise mundial, de extremo conflito, de escassez de recursos naturais, de escassez de combustível, etc e tal? O que foi que surgiu pela necessidade desses eventos, que na verdade tem um grande benefício, ou teve, né, ou está tendo um grande benefício para a vida nossa, para a qualidade da nossa vida hoje em dia. Eu fiz uma rápida pesquisa e eu listei aqui as 10 principais invenções que hoje a gente se beneficia, que vieram, na verdade, dessas guerras mundiais, né? Então, começando rapidamente com a Primeira Guerra Mundial. Alguns eu vou falar um pouquinho mais, outros eu vou passar por cima. Mas olha só, foi durante a Primeira Guerra Mundial que foi a primeira vez que o mundo implementou, ou que alguns países do mundo começaram a implementar, o que a gente conhece como horário de verão, ou em inglês Daylight Savings. E o motivo por qual isso veio, ou foi criado, ou tentado na Primeira Guerra, foi pelo fato a gente querer, ou na época lá, o coal, né, ou o carvão, que era a matéria-prima principal usada para geração de energia, estava em escassez, né? Exatamente por causa da extrema demanda devido à guerra. E então os países pensaram, bom, como é que nós podemos então reduzir o consumo desse carvão com as coisas da vida cotidiana do público, né? Que eram, obviamente, aquecimento ou geração de energia. Então se criou essa ideia de mudar o horário, né, mundial, ou de alguns países, o horário oficial desse país, adiantando para que se use melhor a energia solar ou a luz do sol,
para que as pessoas usem menos a própria energia da residência, como nós sabemos o propósito. Então, olha só, talvez alguns de vocês não sabiam, eu também não sabia. Hoje a gente usa o Daylight Savings vindo da Primeira Guerra. Talvez uma coisa bem pequena, né? Existiam durante também a Primeira Guerra grandes avanços na parte de transfusão de sangue. O que isso antes da Primeira Guerra quase não existia ou era muito raro. Durante a Primeira Guerra, exatamente pela necessidade dos campos de batalha, é que eles desenvolveram as técnicas, na verdade, avançadas de conservação do sangue em recipientes ou em containers ou até em tanques, como eles tinham, como que se mantinha, como eles desenvolveram as técnicas de manter o sangue armazenado para que então pudesse fazer as transfusões de sangue. Olha quanto que isso hoje em dia, ou até desde então, nos beneficia, né? É uma coisa um pouquinho mais peculiar, talvez muitos também não sabiam, eu também não sabia. O absorvente feminino foi inventado durante a Primeira Guerra. E aí você fala, mas por que o absorvente feminino foi inventado? Na verdade, eles tinham a necessidade de criar materiais que fossem muito mais absorventes que o algodão, de novo para o tratamento dessas feridas ou dos ferimentos dos afetados na guerra, os soldados e tudo mais. Então, existiu lá um cientista que descobriu esse composite, esse composto feito de material orgânico, que tinha uma capacidade de absorção 5 vezes maior que o algodão. E o que acabou acontecendo foi que as enfermeiras da época, que trabalhavam lá nas enfermarias, ajudando os pacientes, acabaram, na verdade, usando esse mesmo material para um outro propósito, que era para a higiene pessoal. Então, desde então, o absorvente então foi conhecido, até industrializado de uma forma muito mais como se conhece hoje, talvez, né? Outras coisas de grande relevância, acredito, o aço inox, né, que é esse aço, esse metal que não enferruja, tão largamente usado em todo o material cirúrgico que se conhece na nossa era, né, como encarnados. Desde lá o seu aparelho de dentista, como todo o material cirúrgico que é usado em qualquer cirurgia, como N outras aplicações em que se precisa usar os metais, mas que na época, antes da invenção do aço inox, tinha-se sempre o problema da corrosão. Para quem não sabe, o aço, quando ele não tem o tratamento do crômio, né, que é o elemento químico adicionado ao aço, para que ele então se torne protegido da oxidação, ele tende a corroer, né, com o tempo. E isso tinha grandes problemas aí com as estruturas metálicas e tudo mais que acabavam degradando com o tempo, né? Então foi inventado na Primeira Guerra. O zíper, como conhece para nossa roupa, né? O zíper que a gente usa todo dia na nossa calça, ou blusa, seja lá o que for, que hoje é tão conhecido, foi inventado também durante a Primeira Guerra devido à necessidade. Né? Os soldados tinham muita necessidade de fazer, às vezes, o uso rápido, na verdade, né? De bolsos para que eles acessassem munição, e botões eram muito não práticos, né? Como a gente sabe hoje. Hoje a gente usa botão mais como às vezes, muitas vezes em blusa, assim, como um adereço de estilo, né? Mais do que como praticidade. Enfim. E também, pasmem, eu também pasmei, eu que tenho, né, um equipamento desse, os drones. O primeiro drone que se tem registro foi inventado durante a Primeira Guerra. Não tinha o formato que é hoje, como um helicóptero, né? Mas era, na verdade, um avião que voava sem um piloto, né? Então, obviamente, isso veio daí o conceito. Então, antes de eu pular para a Segunda Guerra, e na Segunda Guerra tem coisas muito mais relevantes para a nossa vida social, eu acho que a primeira reflexão que eu faço aqui, eu venho, né, a convidar a gente a fazer, olha quanta coisa, algumas um pouco bobinhas, outras nem tanto, muito significantes, inclusive, olha quanta coisa que esse momento extremamente triste e difícil que a humanidade passou, né, de 1914 a 1918, na Primeira Guerra, quanta coisa esse momento difícil fez com que o homem usasse a sua inteligência, a sua criatividade para superar dificuldades ou situações até antes não vividas, pré-1914. Então foi a necessidade que gerou, né, essa busca de avanços tecnológicos que, obviamente, depois disso, beneficiaram em muito a melhoria da qualidade de vida de milhões e milhões e milhões de pessoas, inclusive do mundo inteiro, né? Então, muitas vezes a gente perde isso de foco. Alguns exemplos chaves aí da Segunda Guerra,
vai como a invenção dos computadores. Pasmem, talvez alguns de vocês sabiam, outros não, mas foi durante a Segunda Guerra que, na verdade, se criou o primeiro grande computador, que inicialmente tinha o objetivo de quebrar os codes, né, os códigos que os diferentes países usavam para se comunicar. E eu não tenho detalhes assim precisos, mas os grandes computadores, o primeiro computador foi criado durante a Segunda Guerra como uma necessidade, né, estratégica bélica entre países. E olha quanto, né, que esses computadores hoje, obviamente todo mundo sabe, ajudam, né, a nossa vida. Por exemplo, esta palestra aqui que hoje vocês escutam, todo mundo, né, escutamos por esse celular que eu estou gravando, e vocês talvez pelo próprio celular ou pela televisão, seja lá onde vocês estão, só é possível, obviamente, pela tecnologia dos microprocessadores, né, e microcontroladores, que foi inventado aí na Segunda Guerra. Outras coisas, a penicilina, acho que essa é uma das coisas mais famosas da Segunda Guerra, né? Penicilina que obviamente ajudou a salvar milhões e milhões de vidas. Acho que eu não tive, eu não pesquisei, mas eu acho que é muito fácil a gente tentar achar uma estimativa, porque é difícil também, devido a dados antigos, de quantos milhões de vidas já foram salvas pela invenção da penicilina. Se a gente parar nesse exemplo da penicilina, talvez, que é uma das coisas da área da saúde, olha só como começa a ficar uma coisa que a gente começa até a pensar de forma diferente, né? Muitas vidas foram perdidas na Primeira Guerra. A violência foi desmedida, a violência foi caótica, com certeza. Como eu disse, nós estamos aqui para tentar colocar um pano quente nisso. Mas foi preciso uma situação dessa, talvez, para que a humanidade tivesse a necessidade de realmente puxar os seus limites, acelerar a evolução, a pesquisa de muitas coisas que, se a guerra não existisse, né, a ênfase, o foco financeiro de todos os governos e tudo mais não existiria. Então pensemos talvez em quantos milhões de vidas, milhões, provavelmente muito maior que o número de perdas de vidas na Segunda Guerra Mundial, a penicilina já salvou desde 1945 e vai continuar salvando, porque hoje em dia a penicilina ainda é usada, ela ainda é relevante e ela ainda salva milhões de vidas, né? Então olha só que coisa bonita, né? Mesma coisa, a Segunda Guerra foi inventado o satélite, né? Não precisamos nem falar da importância dos satélites na nossa vida hoje em dia, desde GPS até comunicação, até tudo mais, né? Coisas um pouquinho menores, café solúvel, foi inventado na Segunda Guerra, e o conceito do radar, né? Radar, vamos colocar de uma forma bem simples, é esse equipamento eletrônico que consegue fazer a localização, a identificação de um objeto físico, né, a uma grande distância. As tecnologias de radar, hoje em dia, elas são usadas em inúmeros locais, inclusive na tecnologia automotiva. Para muitos de vocês talvez saibam um pouco, alguns de vocês que compraram um carro um pouco mais recente sabem que os carros hoje em dia são equipados com aquela função que a gente chama de emergency braking, né? Que é quando você esqueceu de frear, você vai colidir com o carro da frente e o carro reconhece essa aproximação abrupta, né, do objeto, né, que está colocado à frente e faz a frenagem independente da gente colocar o pé no freio. Então, assim, isso é como um grande exemplo de como que, né, essas tecnologias de radar já salvaram também muitas vidas e salvam muitas vidas nos trânsitos do mundo inteiro hoje em dia, né? E um outro pequeno exemplo lá, caneta esferográfica. No passado, antes da invenção da caneta esferográfica, as canetas eram sempre usadas com aquela tinta, né? Que você tinha que puxar a tinta na carga da caneta, e o problema é que secava muito. Então, a não ser que você estivesse num ambiente familiar ou de escritório que você pudesse limpar a pontinha da caneta, para os ambientes de guerra era muito complicado, porque eles precisavam escrever, mas eles não tinham esse luxo de estar sempre limpando, mantendo e enchendo a tinta. Então, a caneta esferográfica veio com o grande benefício de que a tinta não seca. A qualquer momento que você quiser escrever, a caneta escreve. Que hoje para nós é uma coisa super trivial, né? Mas no passado foi uma grande revolução, né? E, para finalizar, motores a jato.
Todos os motores a jato que hoje permitem que a gente viaje em grandes distâncias, numa velocidade muito alta, né? Aviões comerciais aí viajando na ordem de 950, 850 km por hora. A gente cobre grandes distâncias num tempo muito curto. E isso foi possível devido aos motores a jatos que foram inventados para motivos bélicos. E depois continuam a ser usados para motivos comerciais, né? Então, gastando esses minutos aí, só dando aí inúmeros exemplos de coisas que foram criadas a partir de momentos mundiais muito complicados. E todas essas coisas, como eu já mencionei, têm o seu valor, às vezes, subestimado. Porque é difícil colocar, às vezes, um número, é difícil colocar um dado, né, ou ter uma sensação dos benefícios que todas essas descobertas geraram ou ainda geram, né? Da mesma forma, vamos contextualizar isso na situação que estamos passando esse ano, né? E a pandemia tem colocado todos nós numa situação de extremo desconforto, para muitos, né? Muitos de nós perdemos o emprego, muitos de nós temos dificuldades aí com essa realidade que para nós aqui na Austrália foi muito forte, que é o lockdown, ou a quarentena, como se chama, né? Em que a gente não pode, na verdade, estamos extremamente limitados na nossa vida social, etc e tal. Então, as dificuldades foram inúmeras, né, durante esta pandemia. Desde do setor econômico, quanto o setor social, quanto o setor de saúde e, inclusive, nesse caso, a saúde mental, que para muitos de nós teve aí um pico, né, nessa pandemia. E não estou aqui para dizer que tudo isso que nós estamos passando, fica tranquilo que está tudo bem e que bom que é assim. Não é isso que eu quero, né, refletir hoje. Assim como nós colocamos aqui das grandes dificuldades, das grandes perdas e, né, da tristeza que vivemos durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, não estou aqui também para dizer que esse momento de pandemia é um momento de felicidade. De maneira alguma. É um momento muito difícil mundialmente, é um momento que eu não quero aqui subestimar aqueles que tiveram perdas próximas, né, de entes queridos, ou de familiares, ou de amigos. De maneira alguma isso deve ser desqualificado, né? Tentando mostrar aqui um lado super ultra positivo e esquecer, obviamente, desse lado que deve ser reconhecido, que é um momento realmente bastante difícil. Porém, estamos aqui hoje para falar de dias melhores para sempre. Estamos aqui hoje para falar de o que é que a gente pode tirar desse momento de grande aprendizado. Estamos aqui hoje para falar de coisas que hoje a gente talvez nem saiba que estão acontecendo agora e que vão beneficiar centenas de anos daqui para frente. E olha só que interessante. Todas essas invenções que a gente mencionou aqui nos últimos minutos, que vieram aí das guerras, para as pessoas que estavam lá vivenciando, né, esse momento, a grande maioria das pessoas não tinha consciência do que estava sendo inventado. Aliás, 99% da população nem sabia o que estava sendo inventado porque não tinha acesso a isso. Foi o pós-guerra que começou a trazer isso para o público convencional como eu e você. Então o que eu estou querendo dizer com isso? É que, de uma forma muito similar, coisas maravilhosas, né, que foram geradas apenas por causa da necessidade gerada pela pandemia, já foram criadas ou estão sendo criadas, que provavelmente eu e você ainda não sabemos, que provavelmente eu e você ainda nem usamos, mas que com certeza nos próximos meses, anos ou décadas vão ser implementadas para a melhoria da vida de muita gente, né? Pequenas melhorias nós já conhecemos, que vieram da pandemia, né? Pequenas melhorias a gente já conhece, né? Todo mundo aqui que trabalha, que ainda não se aposentou talvez, sabe que a gente vinha de uma cultura em que trabalho significava estar no ambiente de trabalho, que chamamos aí de escritório, office, ou seja o que for, na empresa, né? E com a pandemia, porque todos, ou grande maioria de nós, estamos, né, forçados a trabalhar de casa,
todos aprendemos que é possível trabalhar de casa. Que não é necessário a gente pegar um transporte público ou o nosso carro e dirigir, às vezes, pequenas ou grandes distâncias para chegar ao trabalho todo santo dia, né? E com certeza isso vai trazer benefícios, né? Quando entrarmos numa normalidade para a vida de todo mundo, né? Porque provavelmente vai se entrar num sistema, né, que a gente pode chamar de híbrido. Alguns dias do trabalho, alguns dias de casa. E pense numa escala global o quanto que isso vai diminuir de poluição nas cidades, quanto que isso vai diminuir dos problemas das grandes capitais que tem que concentrar uma quantidade de gente imensa no centro urbano, porque todo mundo quer morar perto do trabalho, né? Pensa quantas pessoas agora estão tendo a oportunidade, na verdade, de morar mais longe, porque elas não têm mais a necessidade de estar a 15, 10, 20, meia hora, né, 30 minutos do trabalho. Elas podem se permitir estar mais longe porque elas não precisam ir tão frequentemente para o trabalho. Pensa a quantidade de benefícios que isso vai trazer, né, ou já está trazendo. E muitos outros que eu não tenho nem condição aqui de nomear, né? Então, a mensagem baseada nisso que nós estamos vivendo hoje, e baseado também nessas notícias otimistas que nós estamos escutando aí na mídia sobre as vacinas, né? Que já existem aí, acredito que é a que vocês devem ter escutado de uma forma mais corriqueira aí na mídia, é essa vacina da Pfizer, né? Que a Inglaterra já autorizou na administração no povo inglês, a partir daí de janeiro, ou inclusive parece que eu já li na notícia até hoje de manhã que os trabalhadores da área da saúde já estão recebendo a vacina. Então, assim, existem já a vacina vindo aí a caminho. Então, assim, eu acho que eu gostaria aqui de, com certeza, colocar que o pior nós estamos deixando para trás. 2020 foi um ano completamente difícil, foi um ano atípico em todos os seus sentidos. Foi um ano que muitos de nós, ou melhor, talvez todos, tivemos que nos reinventar de alguma forma, né? O nosso próprio centro espírita teve que se reinventar em todas as formas. Na maneira que a gente tem essas palestras, por exemplo, na maneira que a gente ministra os passos de tratamento, na maneira que a gente trabalha com as turmas que fazem os estudos de vários livros, tudo mudou, tudo mudou. Nosso trabalho mediúnico, né? E isso eu só pensando num centro espírita, né? Pensa na larga escala, né, de uma sociedade. A gente sabe que foi um ano realmente muito desafiador. Então, esse ano provavelmente que estamos deixando para trás, que eu e você temos essa confiança, que é um ano que vai ficar na história com certeza, mas o pior, graças a Deus, está passando. Você aí está saindo do outro lado, né, dessa viagem, dessa jornada que foi esse ano. Eu também estou aqui, firme e forte, apesar de, obviamente, momentos difíceis que eu também passei, né? Mas o legal é que 2021, eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano melhor, um ano mais otimista, um ano que a gente, com certeza, vai estar muito mais preparado e adaptado para lidar, né, com essa fase que eu gostaria de acreditar, essa fase final, né, de erradicação ou de um controle muito mais robusto, né, do vírus, né, do Covid. Então, eu acho que isso deve, e eu sugiro e trago aqui para vocês, alimentar os nossos corações, alimentar a nossa esperança para esse Natal, para esse Ano Novo, para as confraternizações familiares e com amigos que cada um de vocês aí vão ter, e que realmente a gente se encha, na verdade, de gratidão também. Por que não? Gratidão. Porque às vezes a gente tem uma visão muito limitada, infelizmente ou felizmente, dos planos, né, universais, dos planos terrestres, e como que a espiritualidade está, na verdade, no controle de tudo isso. E aí vem aquele elemento que eu mencionei no começo dessa palestra, que eu falei que a gente ia falar de algumas coisas, né? A gente ia falar de esperança, de dias melhores e de fé, né? Mencionei a fé lá. A fé é uma coisa que a gente precisa aprender, talvez inclusive com esta pandemia, como aí uma lição aprendida, é da gente realmente reforçar a nossa fé. Como? Nós sabemos, como eu acabei de mencionar,
que a espiritualidade está operando por trás de todos esses eventos. Não que a espiritualidade crie esses eventos de grande drama mundial. Não, ela provavelmente não cria. Mas ela com certeza está no controle em entender como que esses eventos, que muitas vezes são criados pelas nossas próprias dificuldades, pelas nossas próprias limitações morais, né? Mas como que esses eventos, uma vez que eles têm que ser passados, vão ser usados para melhoria, né, do estado moral da humanidade e também da manutenção da vida e da qualidade de vida de nós humanos, né, encarnados ou desencarnados, daqui para frente. Então, a mensagem que eu queria deixar é de extremo otimismo, que nós realmente estamos aí entrando no que muitos chamam o início do fim, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem sentir esse otimismo, essa esperança de que dias melhores estão por vir, ou já estão, na verdade, aqui conosco, né? Então é isso, gente, tá bom? Gostaria então de agradecer muito a todos vocês aí que estiveram comigo, né, nessa palestra, todos vocês, inclusive, que estão e estiveram sempre assistindo as palestras, participando da maneira que vocês podem, né, durante esse ano de 2020, em que as palestras foram agora feitas de forma online, né, que inclusive foi uma maravilha, porque dá acesso a muito mais pessoas que não estão, às vezes, em Melbourne, ou que estão em Melbourne, mas não podem fisicamente se deslocar até o Centro Espírita ali em Middle Park, e inclusive muitas pessoas do Brasil que assistem essas palestras. A gente queria agradecer muito, né, pela fidelidade, vocês estarem aqui com a gente sempre, e esperando, né, nós como aqui contribuidores da casa e palestrantes, que essas palestras possam, né, ter pelo menos aliviado um pouco desses sentimentos que todos nós passamos durante 2020, e que esta palestra comece, na verdade, a nos mover para uma vibração mais positiva, mais leve, mais otimista, né, que já se encontra conosco, mas que com certeza, se Deus quiser, vai predominar durante o ano 2021. Tá bom? Então, fiquem com Deus e vamos fazer então a nossa prece de finalização. Mais uma vez agradecendo por toda a espiritualidade, agradecendo por todo o Centro Espírita, aos trabalhadores, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco em vibração durante o ano 2020, agradecendo pelos nossos mentores individuais, que estiveram também e estão conosco nessa jornada toda, segurando as nossas mãos, nos mostrando o melhor caminho, agradecendo por todas as mudanças que nós fomos forçados a fazer, tantas coisas que, se não fosse, na verdade, as dificuldades e os testes, nós ainda estaríamos operando na zona de conforto e nós não teríamos descoberto, né? Agradecendo então por estarmos vivos, agradecendo pela saúde que temos hoje, seja ela 100%, 80%, 50%, agradecendo pelo que temos hoje. Lembrando que nós não precisamos nos comparar com os nossos amigos, com os nossos parentes, sabendo que nós somos seres únicos na nossa própria jornada. Lembrando que nós deveríamos cada vez mais alimentar a nossa autenticidade. Ser autêntico, ser verdadeiro aos nossos próprios princípios e não viver as nossas vidas, não tomar as nossas decisões baseados naquilo que os outros querem que nós aparentemos, que nós sejamos ou que nós façamos, né? Vamos nesse momento então vibrando e doando esse amor que temos no nosso coração, à espiritualidade maior, que a espiritualidade possa, neste momento de fim do ano, de Natal, de Ano Novo, operar grandes obras de doação, de auxílio, em muitos países que ainda se encontram em grande sofrimento, em famílias em desajustes, trazendo a todas essas pessoas, trazendo a todos os espíritos recém-desencarnados a esperança e a lucidez de pensamento
de que tudo está bem dentro de um contexto divino, de que tudo faz sentido e que esses corações possam então ser acomodados, serem confortados. Então, fiquemos em paz, tranquilos. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. E em breve, aí nos meios de mídia, né, do nosso Centro Espírita, seja o Facebook, seja o Instagram, a gente vai estar informando a vocês, todos, a comunidade, sobre os nossos planos de retorno para 2021. Então, eu queria, né, lembrar que esse sábado, agora essa específica palestra, é a última palestra do ano de 2020. Tá bom? Gente, então um grande abraço, obrigado por tudo e a gente se vê. Tchau, tchau.